Olá, André, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Débora, e você? Tudo certinho? Tudo certo por aqui, André. Começou a valer no início do ano uma nova legislação na China que barra a entrada no país de determinados tipos de detrito. Quer dizer, a China deixou de importar lixo reciclável, ou melhor, lixo reciclável do resto do mundo. O que isso significa, André? Significa um freio de arrumação monumental nas cadeias produtivas do Ocidente e do Oriente. É algo que não teve a devida repercussão ainda nas mídias por aqui, e é bom a gente saber do que se trata, porque a China, desde a década de 1980, tinha uma política de importação de diferentes gêneros de resíduos que pudessem ser convertidos em matéria-prima naquele país. O entendimento do governo chinês nas últimas décadas, portanto, era que era mais barato fazer isso. A China também tinha uma logística que favorecia, porque navios cargueiros que entregavam produtos chineses mundo afora e retornavam vazios para os portos daquele país, poderiam voltar, por que não, trazendo resíduos e fazendo disso um bom negócio. Tem sido assim desde a década de 1980. Em julho do ano passado, o governo chinês tomou uma decisão radical, anunciando que a partir do dia 1º de janeiro deste ano de 2018, portanto, como você já disse, a medida está em vigor, a China não mais aceitasse 24 gêneros diferentes de resíduos que poderiam ser divididos nas seguintes famílias. Plásticos em geral. Só aí o freio de arrumação é monumental. Sim. O que não falta é plástico no mundo. Acho que a maior quantidade de resíduo gerado, acho que é de plástico, né? A gente tem que ver se você está falando de peso ou está falando de volume. Aí a gente teria que fazer uma pesquisa mais refinada. Mas eu concordo com você que o volume monumental de plástico é uma coisa absurda, talvez não em peso, mas em volume eu arriscaria dizer que sim. Além de plásticos, os chineses desde o dia 1º deste ano não têm recebido papel, escória de minério e lixo do setor têxtil. Tudo isso dá ensejo a vários gêneros diferentes de resíduos. Eu segreguei aqui 4 grupos onde esses resíduos se inserem. Agora, o que é importante é que acendeu, não é nem a luz amarela, é a luz vermelha no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Japão, porque a China absorvia mais da metade, aproximadamente 56%, de todos os resíduos que eram comercializáveis, que transitavam mundo afora. E esse era o mantra da sociedade que cultua o descartável. A gente vive num mundo que é um só. O mundo é finito. Mas a cultura do descartável ignora esse princípio básico da física. O mundo é um só, mas a gente tem um derrame indiscriminado de vários resíduos dentro do princípio de que a lógica da sociedade de consumo é essa. Quando você terminar o plantão aí na CBN, Débora, você atravessar a rua, hoje eu já almocei lá antes do trabalho, almoço cedo, mas agora deu uma fominha, vou na padaria. Aliás, as padarias em São Paulo são espetaculares. Sim. O que você vai ver? Você vai ver copo plástico, você vai ver garrafa PET, canudo, bandejinha de isopor, você vai ver canudinho. Para onde a gente aponta o nariz, a gente vai ver infinitos exemplos do que eu estou chamando do culto ao descartável. Quem tem filho em idade, filho pequeno, criança, faz festinha de aniversário, sabe o que eu estou falando. E por aí vai. Então, o que a China, com a sua mídia... Por que a China fez isso? Porque a China cresce, a China passou a ter um mercado consumidor forte, a China passou a gerar muito resíduo. O feitiço virou contra o feiticeiro.
Não era mais interessante importar o lixo do mundo para fazer matéria-prima. Não valia mais a pena. O custo ambiental era elevadíssimo. Então, o lixo que a China produz, eu estive lá em 2014, vi isso de perto, o lixo que a China produz já é suficiente, digamos assim, para dar conta do recado. Agora, o resto do mundo não se preparou para o freio de arrumação que essa medida dos chineses implica. Eu não vejo isso como algo ruim, não. Eu acho que é uma excelente notícia e aqui a gente avança na direção do quê? Outros valores que devem reger a sociedade de consumo. Os endinheirados das grandes corporações que estiveram reunidos na friaca de Davos, na Suíça, adoram falar de sustentabilidade. Mas como é difícil esse povo endinheirado praticar. E aí você vai ver algumas das grandes corporações, que eu não quero nominá-las aqui, porque são tantas, eu não quero ser injusto, que no discurso, no gogó, falam de desenvolvimento sustentável, são, eu diria, grandes incentivadores do culto ao descartável. E terceirizam para países periféricos o lixo, a pegada social, a pegada ambiental, a pegada hídrica, a pegada de carbono, que nos países 7, nas matrizes, essas grandes corporações não querem ostentar. Então você terceiriza a fumaça, você terceiriza a lixarada para os países periféricos. A China não é mais país periférico. Fechou a porta. E agora a gente está vendo a hora da verdade. Qual é a saída para Reino Unido, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, entre outros? Qual é a saída? Cada um vai ter que cuidar do seu, né? E aí, cuidar do seu significa aprimorar as ferramentas de recirculação, reciclagem, reutilização desses materiais, redução de certos gêneros de resíduo. Aí a gente está falando de algo que precisa ter força nas universidades, que é ecodesign. Antes de eu fabricar um celular obsoleto, que daqui a 3 anos vai virar lixo eletrônico, por que não pensar em materiais que possam ser facilmente desmontáveis, facilitando a logística reversa? Não é para virar lixo, é para ser reaproveitado. Piadinha ambientalista infame. Steve Jobs está ardendo no mármore do inferno verde porque a genialidade dele para bolar smartphone contrasta com o lado macabro do ponto de vista ambiental, que é a obsolescência programada de um celular virar lixo em 3, 4 anos. Aí está ardendo no mármore do inferno verde. De qualquer maneira, é muito importante professores, especialistas em design, diretores de escola, reitores de universidade, pessoal, a garotada que está entusiasmada em coworking, startups. Pensem nisso. 2018 abre uma excelente janela de oportunidade para a gente repensar resíduo. Primeiro, resíduo não precisa ser chamado assim, ele pode ser algo imediatamente reaproveitado depois que esgota-se a vida útil do produto. Então a gente não tem que depender da China como a lixeira do planeta Terra. A China se recusa a ter esse papel, desde o dia 1º desse ano. Então o mundo vai acabar? Não. A gente vai acabar com o culto ao descartável, pelo amor de Deus, porque esse planeta não suporta mais vários gêneros de resíduos, dos quais o plástico é aquele que mais avassaladoramente afronta os nossos sentidos. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, André, que de acordo com dados do governo chinês, em 2015, o país comprou quase 50 milhões de toneladas de lixo. É muita coisa, né? Agora faz a conversão para plástico, olha que papo legal. 50 milhões de toneladas, se você conversa com alguém da indústria automobilística, ele vai fazer a conta em sucata e vai falar, nossa, mas isso não é muito. Agora, quando você fala de plástico, 50 milhões de toneladas, é um oceano. É um oceano. Assim, na área ambiental a gente diz que a gente não ama o que a gente não vê. Então é possível que tenha algum ouvinte dizendo, nossa, mas o André todo fim de semana vem dramático, exagera, falando de lixo. Não é bem assim, eu moro numa cidade que eu não vejo isso. Eu viajo para certos lugares que eu não vejo isso. Gente,
Na era da internet não temos o direito de permanecermos na sombra da ignorância. Então, por favor, vamos nos interessar, tenham curiosidade sobre o que é o planeta e como a nossa espécie tem tornado esse planeta mais hostil à nossa presença. Parabéns ao governo chinês, que agora deixou muito país, principalmente os países ricos, onde o consumo é uma farra, a produção de resíduo é monumental, numa sinuca de bico. Agora é pagar para ver. Pagar para ecodesign, para logística reversa, para reciclagem, no seu território. Não terceiriza mais a sujeira não, que acabou a brincadeira.